aqui no calçadão da Salles Barbosa, centro comercial de Feira de Santana. E olha aqui, antigamente lá por volta do século XIX, era conhecida como a Rua do Meio. Mas foi no ano de 1895 que começou a ser chamada de Salles Barbosa. Agora você aí sabe quem é que foi Salles Barbosa? Vem comigo que quem vai explicar é a professora Cíntia Portugal, que já está aqui, ó, esperando a gente. Cíntia, conta aí pra gente quem foi Salles Barbosa. Salles Barbosa foi um poeta romântico, nascido em 1862, e ele nasceu aqui na Rua do Meio mesmo, só que ele nasceu na Rua do Meio de baixo. Então aqui é conhecida como a Rua do Meio de cima. Ele nasceu no sítio Alegria, onde fica hoje o G. Barbosa, aqui na Marechal. Então, tudo isso aqui e a Marechal também era a Rua do Meio. Ele, aos 14 anos, já publicava, ele foi diretor do periódico A Parasita. Ele também publicou A Convicção no jornal, no periódico A Convicção, no Progresso, no Motor, o Ecoferense e outros. Salles Barbosa, ele publicou em 1885 também o livro Cavatinas, no qual ele publica 45 poemas contando o cotidiano da escravidão, contando os costumes, a vida social aqui em Feira de Santana no século XIX. Professora, por que aqui antigamente se chamava Rua do Meio? A Rua do Meio porque ela praticamente, a urbe se formou aqui, no meio é a rua que é Salles Barbosa, que hoje nós conhecemos, ao lado a Rua Direita por conta da matriz, que ela é uma referência à Rua Direita, e a Rua Senhor dos Passos, que não tinha Senhor dos Passos, era Visconde Rio Branco, a Rua Visconde Rio Branco. Então, assim, ela é responsável pela boemia da época. Tudo acontecia na Rua do Meio. As pessoas se encontravam para falar do cotidiano, para negociar. Onde circulava tudo, onde circulavam os jornais, onde os jornais eram lidos em voz alta na época, no século XIX, porque a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, havia um costume de fazer leituras em voz alta, de falar os poemas em voz alta, que era um poema falando da situação dos escravizados. Bem, meu povo, agora a gente vai falar sobre outra face de Salles Barbosa. Isso porque, além de poeta, ele também foi abolicionista. Não é isso mesmo, professora? Sim. Salles Barbosa, ele vivia em bando, como diz Antônio Cândido. Ele se encontrava em bandos. Então, o bando de Salles Barbosa aqui em Feira de Santana era quem? Era o professor JJ Seabra, Filinto Bastos também, outro romântico, e Padre Ovídio também. Em 1882, foi registrado no Jornal de Recife a chegada de pessoas ilustres de Feira de Santana no porto de Recife. E eles chegaram no vapor Ceará. Então, no jornal está registrado que chegou Filinto Bastos, Salles Barbosa, Libânio de Moraes e outros. Recife era local de efervescência do movimento abolicionista também. Então eles se juntavam para angariar fundos, para participar de movimentos como o Clube do Cupim. O Cupim era um clube abolicionista, no qual eles tinham atuação de libertar os escravos, esconder os escravos até em algumas chamavam panelas, esconder os escravos em panelas, em locais. Inclusive em Recife tem a Rua de Aurora também, onde eles se encontravam para se comunicarem e tinha aquela coisa da poesia panfletária, né? Então eles faziam os movimentos, falavam das suas poesias ali, por meio da poesia, declamavam no meio de rua, nos meios da rua. Então essas poesias sociais eram clamada em voz alta no Teatro Santa Isabel, lá em Recife. E essa aproximação dele em Recife fez um papel fundamental, tem um papel fundamental nesse movimento abolicionista, que inclusive dialoga junto também com o movimento abolicionista de Feira de Santana, no qual tem alguns registros de Monsenhor Renato Galvão, que tem um registro sobre abolicionismo ferense. A abolição, esses grupos se encontravam na Filarmônica, na Igreja dos Remédios, no Teatro Santana, e eles juntos angariavam fundos para comprar cartas de alforria. Salles Barbosa, ele faleceu em 1888, 2 meses antes da abolição. E o mais interessante é que tem um jornal que os colegas dele publicaram, um jornal acadêmico, onde ele estudou em Recife,
e que faz uma homenagem. Um grupo de colegas de quarto, inclusive colegas de quarto, contam como era o cotidiano de Salles Barbosa. Eles fazem uma homenagem belíssima ao estudante romântico, ao colega de quarto romântico. Eles não sabem se brindam a abolição que tinha acontecido ou se choram a perda do amigo Salles Barbosa. Tem uma parte que me tocou muito quando eles dizem que os escravizados vão fazer homenagem em volta do seu túmulo, vão render homenagem pelo que ele fez em vida por eles. Citam o livro de Salles Barbosa, o livro Cavatinas, publicado em 1885, citam as notas dele, citam que ele teve problemas com professores por conta dessas perseguições ao abolicionista. E olha, gente, a professora Cíntia tem se dedicado à preservação da memória, história, obras de Salles Barbosa, com um sarau dedicado a ele, que acontece aqui no Mercado de Arte Popular. Vários intelectuais, escritores participam e Cíntia, conta um pouquinho pra gente sobre esse sarau. No sarau, alguns recitam o poema de Salles Barbosa, alguns encenam, a gente traz o teatro também, a musicalidade do período, as modinhas do período, os minuetos. Então, a proposta é essa, à luz de velas, contar sobre esse período também, um pouco da sua história, na qual as pessoas vivem um pouco dessa poesia de Salles Barbosa e conhecem sua vivência como abolicionista também. Professora, muito obrigada, veio por contar um pouquinho da história de Salles Barbosa pra gente. É um prazer todo nosso de participar e se envolver com essa pesquisa, no qual só agrega o chão da cidade, no qual só soma para esse caminhar nosso, né? E olha, gente, com isso deu para perceber que Salles Barbosa realmente foi uma figura histórica muito importante para a Feira de Santana e para a abolição da escravatura aqui na nossa cidade. E realmente merece ter o seu nome eternizado nessa rua.